Nesse vídeo eu vou falar para você se o lei é a melhor estratégia para o iniciante começar aqui no trading esportivo. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Fala Gabica. Não esquece, trade esportivo a gente só faz na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Então, ó, link na descrição aqui para você criar a sua conta ou enviar para um amigo criar uma conta. Se você envia pelo nosso link, você nos ajuda aqui com todo o nosso conteúdo gratuito que a gente apresenta aqui dia a dia no nosso canal, beleza? Então, ó, vamos lá. Que hora que eu vou responder essa pergunta para vocês? Vou deixar lá para o final, bem estilo João Kleber mesmo, bem estilo televisão. Mas por que eu quero trazer essa indagação somente lá no final? Porque nesse vídeo eu quero explicar para você aí como que funciona, né? Trabalhar o lei, de que forma, que tipo de jogo, enfim, explicar tudo que você precisa saber sobre o lei nesse vídeo. Boa, vamos então para nossa parte teórica e prática, explicando para vocês aí como trabalhar a lei no trade esportivo. Bom, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é que eu baseei toda essa explicação, essa ideia de trabalho aqui, pensando que você que está vendo esse vídeo, você seja iniciante. Isso não significa, obviamente, que só vale o vídeo para iniciante. Não, vale para uma pessoa que às vezes está no nível intermediário, às vezes até no nível avançado que nunca trabalhou lei, tá? Então vale para todos vocês. Porém, alguns pontos aqui em questão, vocês vão perceber que eu vou empacotar muito bem, ou seja, fechar muito bem o método, para que iniciantes não saiam disso. Isso não é uma ideia de crença militante, como eu já vi muita gente falando por aí, que para mim não faz muito sentido. Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Então, essa ideia toda é para você trabalhar no primeiro tempo, tá? Com uma gestão segura, para você não quebrar, certo? E principalmente entender um pouco mais do mercado, entender mais leitura de jogo, e aí sim você evoluir. Agora, se você é um cara evoluído e fala, pô, Gabigol, gostei da ideia de trabalhar o lei, quero aplicar no segundo tempo, pô, show de bola, você já tem muito tempo aqui, fique totalmente à vontade. Mas como eu principalmente estou falando para iniciantes, para galera que ainda não trabalhou trade esportivo, até mesmo lei, aí eu me sinto na obrigação de fazer uma parada onde eu não coloque a pessoa que está me vendo em risco, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai explicar são os tipos de jogos que a gente pode fazer lei, tá? Então vamos lá. Ah, uma outra coisa que eu não tinha citado ali atrás. Pensando em primeiro tempo e pensando em jogo empatado, tá? Não, Gabigol, agora eu tô fazendo um lei contra o time que estava vencendo o jogo, ou seja, é contra o tempo, totalmente fora da nossa ideia aqui. Ah, Gabigol, tô fazendo um lei, a equipe tá perdendo o jogo. É interessante? É, mas não é isso que eu tô explicando para vocês. Tô explicando um jogo empatado, tá? 0-0, 1-1, 2-2, enfim. Qualquer tipo de empate no primeiro tempo, os primeiros 45 minutos de jogo, tá? Por quê? Porque, aliás, é bom eu falar. Por que 45 minutos, primeiros 45 minutos? Não estender isso para iniciante para o segundo. Porque segundo tempo tem variância maior de resultado, pode ter uma frequência maior de gol tomado, entre outras coisas mais. É óbvio que paga mais no segundo tempo, paga, mas toma mais também, tá? Por quê? Porque aí tem menos tempo daquele time que você estava apoiando, né? Ou seja, contra a zebra, né? Menos tempo favorito ir lá e buscar o empate, entendeu? Então aí já é muito mais complexo, então acho que para iniciante, vamos ficar por aqui por enquanto. Tipos de jogos. Inclusive aqui também eu excluí um quarto que poderia existir, que seria o Leia Super Favorito. Recomendo não fazer, pelo menos no início, tá? Até porque o primeiro tempo movimenta muito pouco e vai ter poucas situações que esse Super Favorito vai acabar tomando de fato o gol, que é o gol que vai pagar, tá? Claro que tem a variação? Tem, mas o gol que vai pagar até porque é uma estratégia um pouco mais arriscada, então já risquei aqui da lista, coloquei apenas 3. E vamos lá explicar esses 3 então. O primeiro é o Lei Zebra, né, que foi o que eu falei aqui praticamente em todo esse início de vídeo, né? E aí a proporção dele é qual? Risco menor e lucro menor, tá? Ou seja, o risco de você tomar um gol no Lei Zebra é pequeno, que de fato você vai estar trabalhando contra uma zebra. O lucro também, obviamente, vai ser proporcional ao seu risco. Tudo no trade esportivo é isso. Risco e lucro, eles são sempre baseados um no outro, beleza? O segundo, que é o jogo equilibrado. O que é um jogo equilibrado, Gabigol? Vamos imaginar aqui. Sei lá, a gente pega um Barcelona e Real Madrid. O Barcelona com uma odd de 2,50, o Real Madrid com uma odd de 3,20. Isso é um jogo equilibrado. Ou seja, há equilíbrio entre as equipes e há equilíbrio nas odds, tá? Então ela pode pender tanto para o lado do Barcelona quanto do lado para o Real Madrid. Tudo vai depender do que eles vão mostrar ao vivo. Ou seja, até mesmo o mercado fica um pouco na dúvida. Quem que vai vencer o jogo? Quem tem mais chance? Então,
é uma diferença pequena entre uma odd e outra para ver quem que vai vencer, né? Pelo menos inicialmente. Aí depois, dentro do jogo, né? Você pode escolher o lado. E essa daqui é a grande questão, né? Que eu acho que esse é o jogo interessante para você pegar, principalmente a leitura de jogo. Por quê? Porque é o jogo mais difícil de ler, na minha opinião, é sempre o jogo equilibrado. Porque dificilmente a gente vai pegar um jogo equilibrado que uma das equipes vai dominar por muito tempo. Então você tem que ter uma leitura bem afiada. E aí eu coloco aqui o risco médio com o lucro médio. Já paga um lucro melhor do que a lei zebra, porém o risco também de tomar um gol contra a posição, tomar uma invertida nas odds, né, tomar uma variância negativa, já é um risco médio, ou seja, ali um pouco maior do que o lei zebra, beleza? E por fim, o terceiro, que é o lei favorito. O lei favorito, aqui a gente já está trabalhando, você viu que eu fiz até como se fosse um semáforo, digamos assim, com um risco alto, porém um lucro muito alto, tá? Isso eu vou mostrar aqui para vocês nos slides próximos. Então, por que que é a questão do risco alto? Porque, cara, o favorito ele não é colocado à toa como favorito. A tendência é que ele vença o jogo, as casas de apostas acreditam que ele tem, né, mais propensão a vencer aquele jogo se a gente repetir aquele evento. Então, por exemplo, aqui é a chance maior de você tomar um gol contra, tá? De vir aí, mesmo que o favorito tá mal, fala, putz, olha, o zebra tá bem, lei favorito e tal, e você acaba tomando gol. Isso acontece direto. Provavelmente se vocês já viram aí bastante jogo de futebol, favorito às vezes não precisa de duas chances para marcar, né? Mesmo não estando mal, ele acaba marcando. Beleza? Vamos passar para o próximo. Aí a gente vai para gestão, que eu acho que é a grande dúvida da maioria da galera. E aqui eu elaborei uma gestão para que você trabalhe o lei de uma forma segura. Vocês vão perceber que os valores percentuais realmente são muito seguros. Para quê? Gestão de banca não serve para ganhar dinheiro, tá? Você não precisa estar eternamente com essa gestão que eu vou mostrar para vocês. Porém, no início, é melhor que você tenha uma gestão segura, sustentável, para que você não quebre. Por quê? Porque no começo você vai errar, vai tomar gol contra a posição, vai entrar em odd errada, tomar variância negativa, entendeu? Vai pegar um ciclo ali, putz, tempão ali, 3, 4, 5 jogos sem pegar um gol, ainda tomei 2 gols nesse meio tempo. Então, assim, eu não quero que você quebre, tá? Por isso que eu vou apresentar uma gestão segura aqui para você trabalhar o lei. Isso não significa que depois que você começa a ganhar dinheiro, começa a ter consistência e fala, cara, essa gestão está muito segura, eu não consigo evoluir tanto assim financeiramente falando, então eu quero aumentar essa gestão. Aí é conta e risco sua, tá? Como eu falei, a minha ideia nesse vídeo é trazer para você uma ideia de trabalho, né, de um método que seja seguro, né? Principalmente que seja seguro. Vamos lá então, uma gestão que eu bolei aqui. Usei uma banca de exemplo de R$ 10.000, tá? Que é uma banca bem interessante, tá? E aí depois você coloca isso na sua realidade, seja para menos, seja para mais. E dentro dessa banca, tá? Você vai utilizar uma porcentagem máxima de 10% na sua stake. Que aí depois eu vou dividir pelos métodos que eu mostrei dos três aqui, que eu dividi 3 tipos de jogos, né? Que serão 3 tipos de métodos, tá? Que você vai fazer. E o 10% que equivale a R$ 1.000, obviamente, tá? E aí, vamos lá. Primeiro, lei zebra. Na minha opinião, esse daqui, como a gente mostrou, né, no slide passado aqui, ó, é o que tem risco menor e também, obviamente, tem um lucro menor. Então, como o risco dele é menor, a gente vai trabalhar com uma stake um pouco maior. Então, aí a gente vai trabalhar com a stake máxima de 10%, que equivale a R$ 1.000 no nosso exemplo, tá? Coloca sempre os valores financeiros aí no teu exemplo da tua banca. Depois do jogo equilibrado, dá para a gente trabalhar até com 6,5%, tá? Que aí equivale a R$ 650, tá? Que seria o intermediário. E por que esse 6,5%? Porque aqui a gente vai conseguir fazer um balanço de lucro-prejuízo, tá? Vai ficar muito parecido com o do Lei Zebra, tá? Pois exatamente por isso que eu coloquei o 6,5% por aqui. Pode trabalhar com menos? Dependendo, você pode também, tá? Não, Gabigol, eu quero trabalhar com 6,2. Pô, fica tranquilo, fica à vontade. Esse daqui é só uma base para você. E por fim, o lei favorito, que aí você trabalhar com 5%, ou seja, metade do lei zebra, tá? Que equivale, no nosso exemplo, como R$ 500. Por quê? Porque aqui o prejuízo, cara, do lei favorito, ele é bem alto, tá? Ele é bem alto. Então, a tendência é o quê? Que aqui o prejuízo em percentual da sua entrada seja maior do que o do lei zebra, tá? E maior do que o lei jogo equilibrado, que é aquela questão. Vou voltar de novo aqui o slide para vocês.
Lei favorito, risco alto, lucro alto. Ou seja, vai ter lucro alto, mas vai ter prejuízos altos também. E aqui eu coloquei esse último ponto, usar como regra fechar após o gol sofrido. Principalmente fechar após o gol sofrido. Por que que eu falo isso aqui para você? Porque a gente tá falando de iniciante, como eu já falei aqui nesse vídeo algumas vezes. E cara, após o gol sofrido, eu sei que tem um sentimento muito ruim, principalmente para iniciante, que ainda não tá entendendo, aí o cara fica nervoso, fica tenso, e agora eu fecho, não fecho, o que que eu faço? Esse time tá bem ainda, tá mal, como que tomou esse gol? É melhor que você feche, tá? Sendo iniciante, é melhor que você feche. Se você é intermediário, se já é um cara que já tá há um tempo, cara, aí você define suas regras conforme, principalmente, a sua questão psicológica em aguentar alguma contraposição. Tem gente que toma o gol e já não faz mais nada naquele jogo. Tem gente que continua porque trabalha outros métodos. Aí vai do intermediário e já o chegando profissional, às vezes até o cara consistente. Ele consegue definir melhor. Mas você que é iniciante, faz o que eu falei, tá? E aí você deve estar perguntando, pô, por que que você não colocou do gol pego? Cara, como a gente trabalha a favor do tempo aqui, então, dependendo da situação, se você julgar necessário manter a posição, apesar do gol já ter sido pego, você pode manter. Cara, eu acho que é mais tranquilo. Por quê? Porque se você toma um gol, você vai voltar ali praticamente no 0-0. Então, nessa questão, o lei tem uma vantagem muito grande ao back. Por quê? Porque o back é melhor que você feche, porque se você toma um gol, você vai devolver o seu lucro e ainda vai devolver mais um pouco, porque o jogo já vai estar um pouco mais à frente ali da partida em minutos, né? Então, aí pro back já é um pouco mais complicado. Pro lei, não. Pro lei você consegue equilibrar melhor, você vai perder seu lucro. Mas, claro, se você quiser definir como, peguei gol e tomei gol, fecha posição, show de bola, tá ótimo também, beleza? Era só para não deixar tão fechadinho assim aqui a nossa questão do método. E aqui eu fiz uma tabela de relação de lucro-prejuízo, tá? Conforme essa gestão que eu mostrei para vocês. Percebam que o cálculo é baseado no percentual da banca e operações feitas no primeiro tempo do jogo, que foi o que eu falei lá, tá? Isso aqui é uma média também, não é 100%, porque cada jogo é um jogo, mas numa média vai estar mais ou menos por aí. Por que que eu falo média? Porque às vezes você, sei lá, você tomou um gol e tomou uma expulsão, ou você pegou um gol e pegou uma expulsão e paga mais, né? Aí são situações um pouco mais distintas, tá? Que acontecem no futebol. Então vamos lá. No Lei Zebra, você vai ter um head médio aí de 3,2% da sua banca quando você tomar um gol. É muito pouco, cara. Você não vai quebrar a banca do dia para a noite, sabe? De um dia para o outro, tomando 3%. Concorda comigo? Então é bem seguro mesmo. No lucro, você vai pegar em torno de 1,2%. Também não é aquela questão que eu falei. Risco menor, tá? E lucro menor. Beleza? Lei jogo equilibrado, você vai tomar mais ou menos 2% nessa gestão. No lucro, você vai pegar 1,2%, tá? Vocês perceberam que ali os valores são já um mediano, né? Mediano, como é o jogo equilibrado. E por fim, o lei favorito, tá? Esse é o head maior que você vai acabar tomando, só que como eu coloquei numa gestão menor, você vê que você vai tomar 3% da sua banca num gol, mais ou menos. E no lucro, você vai pegar 3%. Então ele é praticamente 1 para 1. Então essa é a parte mais interessante do lei favorito, mas o jogo mais difícil de você ler, obviamente, né? E o jogo que você tem mais chance de tomar um gol contra a posição, na minha humilde opinião, porque você vai estar contra a melhor equipe o tempo todo, tá? Por mais que a zebra esteja bem, um lance vai definir. Por isso que existem os favoritos, por isso que a casa de aposta coloca a odd do Real Madrid, a odd do Bayern lá embaixo, porque mesmo quando o Bayern tá jogando mal, ele vai lá, cai uma bola num Mané, num Sané, num Gnabry, num Miller, pum, caixa. O Real Madrid, cai a bola no Benzema, no Vini Júnior, no Rodrigo, o cara define a jogada ali, acabou. Então, assim, desses três, eu sugiro que você comece no Lei Zebra, que é o mais tranquilo de leitura, você vai ter menos ataques contra a sua posição e tal, mas vai pagar menos. Você não pode ficar tomando gol toda hora, que vocês viram que a proporção de lucro-prejuízo é um pouco desequilibrada. Beleza? Então, é isso. Para a gente finalizar, a gente responde essa pergunta. Lei é a melhor estratégia para iniciantes? Cara, na minha opinião, é uma estratégia. Opa! É uma estratégia muito segura, tá? Que você consegue ter uma noção muito boa de leitura de jogo, que você vai ter que ver o jogo, você não vai poder pegar a odd a qualquer custo, você vai ter uma boa leitura de mercado, você vai ter tempo para definir
e maturar a sua leitura de mercado também, entender por que a odd sobe, por que a odd desce. E, de certa forma, nessa gestão é muito tranquilo de você suportar. E sem contar, né, o ponto mais positivo é que você vai estar sempre a favor do tempo. Então, aqui nesse vídeo eu coloquei só os extremos, que são o gol a favor e o gol contra. Mas, né, a longo prazo, você vai perceber que se você fazer boas entradas, boas escolhas, você sempre vai estar somando alguns percentuais ali positivos, porque às vezes você entra no lei zebra, o time tá muito bem, pô, o favorito não fez o gol, ou seja, a zebra não tomou o gol, mas eu peguei ali 1% aqui, peguei 1% ali, peguei 1,5% aqui, e por aí vai, você vai sempre somando, tá? Óbvio que estou falando em teoria, você vai ter que trabalhar de forma correta para que isso ocorra na prática, mas é um método muito bom para você se iniciar aí, beleza? Então é isso, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude os iniciantes, ajude também a galera que está no intermediário, a galera que nunca trabalhou lei, tá? Enfim, esse vídeo é para todos vocês, mas principalmente para o iniciante, e já aproveitando, falando com os iniciantes e com toda a galera aí, link na descrição, a gente vai ter curso de análise tática, feito por mim, na nossa plataforma de cursos, curso gratuito de trade esportivo, entre outras coisas, na LearningBet, que é a nossa plataforma de cursos do Clube da Aposta. O link vai estar aí abaixo para você acessar. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos.